Salve, meus caros. Um tempinho aí pro café, já voltamos. Eu ainda sigo com o meu aqui, né? Quem tiver aí, por favor, cate o seu café e vamos nos divertir mais um pouquinho. Olha só, o ponto em que eu parei nas aulas anteriores foi tributo e liberdade. É importante a gente ter em mente que tributo, na concepção mais atual, ele tem uma íntima relação com um status maior de cada um de nós. Nós sabemos que entre os direitos naturais do homem existem dois que são cruciais, né? Pelo menos eu reputo que sejam os dois mais básicos do ser humano. O primeiro, a vida, né? Tanto que o nosso Estado, né, protege a vida sobre acima de qualquer circunstância. E o segundo é a liberdade, né? Então, tributo e liberdade estão intimamente ligados. E esta acepção da evolução do tributo vai nos trazer uma percepção diferente, né? Aqui estou falando no slide 16 do nosso material, tá? O tributo representa, de fato, um salto na cadeia evolutiva da sociedade humana. Nós já vimos que tanto o tributo como o Estado são duas criações, né? Nós já vimos que o tributo e o Estado supre na sociedade humana uma, uma deficiência natural no sentido de induzir o indivíduo a contribuição voluntária em prol do coletivo. A sociedade humana não tem esse mecanismo de autopreservação, razão pela qual se cria essa dinâmica artificial para que todos possam contribuir em face do coletivo. Tá? Hoje, o que nós percebemos? Que a lógica da tributação ela se assenta numa simples entrega de dinheiro. Nós não percebemos como nós entregamos esse dinheiro, salvo aqueles tributos ou outro, em que nós recebemos um carnezinho em que nós contribuímos. Tá? Ainda que essa lógica seja colocada de uma forma coercitiva, nós sejamos chamados a participar dessa dinâmica sem muitas vezes compreendermos, né? Ela se traduz numa entrega de um fragmento do nosso patrimônio, da nossa riqueza, ou das nossas rendas, ou da nossa produção, em face do coletivo. Né? Então, em decorrência dessa entrega, dessa parcela da nossa riqueza, do nosso patrimônio, nós somos livres dentro do coletivo para fazermos o que bem entendermos. Tá? Diferente em outrora, quando o governante precisava realizar alguma tarefa que fosse de interesse dele ou da coletividade, ele simplesmente requisitava de qualquer, vamos chamar de cidadão, não era essa a expressão que se tinha à época, né? Porque nosso conceito de cidadania e de cidadão contemporâneo é muito diferente daquela concepção histórica, mas essa requisição em que impunha aquele indivíduo aquele trabalho forçado, e se ele não fosse, muitas vezes ele estaria submetido a um determinado castigo, e esse castigo poderia ser inclusive a morte. Né? Hoje nós não vemos mais essa condição, tanto que eu brinco em sala de aula. Se o Udo chamasse um de nós, ou nos chamasse para realizar uma limpeza de uma praça, ou construir uma escola, nós simplesmente poderíamos dizer para ele, olha, esquece, não vou, você não pode me obrigar, porque a minha parcela de contribuição eu já dei. Essa parcela ela é pecuniária, ela é patrimonial. Né? Dentro dessa dinâmica de liberdade, nós vamos entendendo o seguinte, né? Que mesmo que seja uma contribuição forçada, cada um de nós somos livres para fazermos o que bem entendermos, quando quisermos, da forma como quisermos. E o Estado não pode interferir mais nessa liberdade. A única parcela de obrigação que nós temos é de contribuir para que o coletivo seja satisfeito. Né? Então, cada cidadão é livre para fazer o que quer, o que gosta, né, ou pode, não necessitando se submeter a trabalhos forçados em prol do soberano. Né? É importante. Nós só sabemos que, periodicamente, parcela do nosso patrimônio será acarreada em prol do coletivo. Tá certo? E é importante essa percepção de contribuição forçada, porque a maioria da nossa tributação, e um dos problemas que nós temos no Brasil atual, ela é uma tributação invisível. Vou falar nisso um pouquinho mais à frente, tá? Naquilo que nós chamamos de tributação indireta, né? Até para que a gente possa posteriormente entendermos o que é tributação direta, o que é tributação indireta, ou tributo direto, ou tributo indireto. Tá? Isso está relacionado à repercussão econômica do encargo. Tá? Dentro dessa dinâmica de retribuição à sociedade, nós vamos perceber que o
o tributo, ou o pagamento do tributo, ou a obrigação de contribuir se traduz num dever fundamental. E é importante a gente ter em mente que a tributação se assenta numa ideia de solidariedade, né? Perdão aí que tem um vizinho aqui que deve estar com o alarme ligado e aí vai ficar um pouquinho meio chato, tá certo? Mas eu vou seguir aqui. Bom, esperei passar o alarme aí, porque senão ia ficar uma coisa meio chata, né? Mas voltando. O dever de tributo, o pagamento do tributo se traduz num dever fundamental e ele está lastreado numa ideia de solidariedade, né? Se projeta com muita força no direito fiscal por intermédio de extraordinária importância. Tributo se traduz num dever fundamental, né? Se define como um dever fundamental estabelecido a partir do próprio texto constitucional num espaço aberto entre as reservas de liberdades. Quando nós fazemos uma leitura do texto constitucional, eu até brinco que a nossa Constituição é bipolar, ela não sabe se ela é liberal ou se ela é de bem-estar social, mas o fato é que nós temos inúmeras liberdades garantidas pelo texto constitucional, inclusive preconiza de que a livre iniciativa, a liberdade ao trabalho, e por aí vai, né? O Estado não pode interferir na iniciativa privada. Tá? Esse direito fundamental, ele parte inclusive da Declaração dos Direitos Humanos, direitos fundamentais lá atrás, né? Transcende o próprio conceito de violação previsto em lei, né? E assume uma dimensão constitucional. E se nós fizermos uma leitura do texto constitucional, nós não vamos encontrar esse dever de pagar tributo como sendo explícito. A exemplo do que acontece com o dever de atuar perante o tribunal de júri quando requisitado, né, o serviço militar obrigatório para os homens, né, requisição da justiça eleitoral e por aí vai, né? Tanto que são raros os deveres de cidadania que um cidadão brasileiro possui, né? Ele possui muitas liberdades, o que talvez nos leve aí a não compreendermos exatamente o que seria essas nossas liberdades, né? Nós confundimos um pouquinho esse conceito aí de liberdade, estamos vivendo um momento de libertinagem social, vamos dizer assim, né? O tributo, ele se traduz nesse dever fundamental porque nós entendemos, ou pelo menos a ideia, a concepção de que nós contribuímos para o todo, né? E como a nossa Constituição resguarda inúmeros direitos, não só individuais, mas especialmente coletivos e sociais, vamos dizer assim, o tributo sustenta toda essa capilaridade do Estado brasileiro, né? A nossa Constituição ela é muito detalhista nesse ambiente dos direitos, e em especial nas fontes de custeio. Tá? Então o tributo deve ser entendido como uma regra catalisadora, né, e fortalecedora dos princípios democráticos, né? Quando exigido, em especial, de acordo com os princípios constitucionais, que nós vamos chamar de limitações ao poder de tributar. Em especial temos aí legalidade tributária, não confisco, né, imunidades tributárias, princípio da anterioridade, noventalidade, entre outros. Tá? E não somente os que estão lá no sistema tributário nacional, mas vários outros princípios que estão presentes no texto constitucional, como, por exemplo, a forma republicana de governo, o federalismo, o regime democrático, respeito à cidadania, valorização da dignidade da pessoa humana, entre outros. Tá? Então, é um fator determinante e vitalizante do Estado democrático de direito. Tá? Então, tributo e direito estão intimamente relacionados. Né? É importante ter ideia que um Estado sem recursos não consegue garantir direito algum. Nós vamos ver isso a partir de agora, até brinquei acho que no vídeo anterior sobre a questão do Covid. Né? Nós estamos vendo aí o confinamento das pessoas, as pessoas estão sendo envolvidas por inúmeras notícias, inúmeros regramentos estaduais ou municipais que estão impedindo que as pessoas partam para o trabalho, ou seja, é um mal necessário, né? Precisa se achatar aí a curva da epidemia ou pandemia, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo as pessoas estão deixando de produzir. Ao deixar de produzir, a riqueza não circulará, a riqueza não será produzida, automaticamente vamos ter desabastecimentos, não só de alimentos, mas de outros gêneros, e principalmente o desabastecimento dos cofres públicos. Né? Se nós olharmos aí as discussões antagônicas que estão tendo entre o governo federal e alguns governos estaduais e locais, é de que a população precisa
ir para a produção, ou seja, precisam trabalhar, proteger alguns idosos, mas por quê? Automaticamente, a crise que vai se abater na sequência será o desabastecimento dos cofres públicos. Automaticamente, o Estado não terá recursos financeiros para poder manter os serviços básicos, né, seja de segurança pública e principalmente da saúde. Tanto que nós estamos vendo, num primeiro momento, o pacote econômico editado pelo ministro Guedes, no sentido de injetar dinheiro na economia. Mas não adianta ter dinheiro na economia se a população não estiver produzindo e consumindo. Nem ou, né? Porque ou é a alternativa. Você precisa que haja a produção e o consumo para que a riqueza seja gerada. Lembrando que a nossa tributação ela está lastreada justamente nesses tripés, né? Ou seja, precisa de produção, circulação e consumo para que tenha riqueza em circulação e automaticamente uma parcela dessa riqueza vá parar nos cofres públicos. Então, direitos estão intimamente ligados a questões tributárias, né? A tributação se tornará mais eficaz com a obediência das regras que disciplinam, sendo fundada no reconhecimento e na aceitação, né? Algumas sociedades entendem que o tributo ele é o custo da cidadania, né? Ou seja, eu pago o tributo porque eu sei qual é o propósito dele. O interessante é que o povo brasileiro não tem esta compreensão, né? Talvez não propriamente o povo, mas uma sensação criada a partir de uma ideia de que nós sustentamos o rei, né? E que o rei é ilegítimo. Tanto que ao longo da graduação, se vocês pararem para verificar, vocês não foram ensinados ou preparados para defender direitos. Nós, né, nisso me incluo porque eu fiz a mesma graduação, nós somos preparados desde o início para combater o rei, né, a figura do Leviatã, né, ou governante. Nós somos preparados no âmbito do direito para combater o Estado, né? O Estado é ruim. E isso leva para a população uma concepção, a meu juízo, de que o tributo ele é ruim porque nós sustentamos um rei que nada nos devolve, tá? Nós esquecemos que nós vivemos num regime democrático em que os nossos governantes, periodicamente, são colocados e retirados, né? E essa compreensão de que tributo está intimamente ligado com isso, nós precisamos desenvolver. O tributo não é nem ruim e nem bom, ele é um mal necessário. Tanto que quem vive aí em prédios e condomínios vai entender por que não deixa de pagar a taxa de condomínio. Se nós deixarmos, eu por exemplo que vivo num prédio, sei porque eu pago a taxa de condomínio, se eu deixar de pagar, provavelmente eu estarei precarizando os serviços básicos do meu condomínio, seja na segurança, seja na limpeza, seja na manutenção. Essa compreensão não é diferente no seio coletivo, tá? Então, o nosso tributo no seio coletivo seria nada mais, nada menos do que uma taxa de condomínio, em que todos nós pagamos. A diferença é que essa nossa taxa pode estar muito cara em razão dos serviços que nós recebemos de volta. Então, voltando, Estado sem recurso não consegue garantir direito algum. Então, o tributo está intimamente ligado com direitos, né? Como eu falei, algumas sociedades têm no tributo como sendo o custo da cidadania, né? Mantendo a estrutura necessária para prover as necessidades da população e garantir iguais oportunidades aos cidadãos, né? Qual é o papel do Estado, né? Qual é a missão do Estado? Eu costumo dizer que a missão do Estado é promover o bem comum, permitir a felicidade, não a felicidade individual, a felicidade coletiva. O Estado ele é mola mestra da sociedade. Cabe ao Estado impulsionar os meios necessários para que cada cidadão obtenha aquilo que deseja individualmente. Dentro daquela brincadeira inicial do meu primeiro contato com cada um de vocês, no sentido de perguntar o que vocês querem da vida, né? Cada um de vocês mostrou um direcionamento. Eu quero isso, quero aquilo. Cabe ao Estado promover estas condições para que cada um, dentro do seu desejo individual, alcance a sua felicidade, vamos dizer assim, né? É interessante que na Europa, né, talvez até pelo longo processo de formação daquele coletivo,
entende-se que o tributo ele é necessário, né? Muitas vezes não se discute o pagar tributo, né? Se discute o quanto se paga. Entende-se que ele se trata mesmo de um custo da cidadania, né? Os quais são instituídos por representantes eleitos pela população em obediência aos limites previamente estabelecidos. Voltando aqui, né, já que eu tive que buscar mais um pouquinho de café, que falar sem café é difícil, né? Precisa turbinar aqui a bateria. E quem quiser levar um café para a sala de aula, fica aí a dica, né? Hashtag fica a dica, vamos dizer assim. Meus caros, o tributo como despesa essencial. Perdão novamente, tá? O tributo ele tem uma contrapartida, né? Se arrecada do povo para se devolver. Então, o tributo é um dever imperativo correspondente a uma necessidade vital à sociedade. Se for suprimido, como a gente brincou dentro daquela lógica ali do condomínio, tá? Pode acarretar o fim da vida coletiva e a paralisação da vida individual, em face do elevado grau que os serviços públicos atingiram para a população, sendo, portanto, uma despesa essencial, né? Se nós compararmos, por exemplo, né, a gente brincou, falei um momento anterior sobre a história do Covid, né? E o fato da população não estar trabalhando, o fato da população não estar produzindo, o fato da população não estar consumindo, e o que isso vai levar, né, de consequência para a economia e para a questão do Estado. Né? Ou seja, o Estado vai ser desabastecido de recursos públicos. Quando nós olhamos para alguns estados aqui na América Latina, nós vamos ver, por exemplo, a Venezuela, que está com problemas lá, não é uma questão de pandemia, mas uma questão de estratégia ideológica política, né, em que o Estado assumiu praticamente os meios de produção, né, o capital se retirou e nós estamos vendo agora o Estado basicamente quebrado. Né? O Estado não pode simplesmente pegar a maquinazinha lá e fabricar dinheiro, porque isso requer toda uma construção econômica por trás, lastros em pedras preciosas, dinheiros de recursos de outros estados, de outras moedas estrangeiras, como forma de dar suporte ao quanto econômico. Quem for graduado em economia pode explicar muito melhor do que eu essa situação, tá? Pode explicar melhor, né, essa situação aí, e até acho que vocês, não sei se vocês tiveram na graduação de vocês, uma cadeira de economia. Até é interessante estudar como se forma esse lastro econômico e que o Estado consegue garantir que aquele valor expresso numa cédula ou numa moeda cunhada, né, representa aquele valor e que aquilo poderá adquirir tantos bens ou víveres, né, vamos dizer assim. Tá? Mas o tributo ele está lastreado nessa condição de que sustenta despesas essenciais. Né? Nós não temos como simplesmente reduzir tributo. Tanto que nós vamos discutir, por exemplo, ao longo desse tempo, já estamos discutindo há pelo menos 2 anos, né? Mais intenso no meio do ano para cá, né? Do ano passado para cá, a reforma tributária. Né? E nós estamos vendo que a nossa reforma tributária não está direcionada no sentido de reduzir o quanto que é retirado do povo. Né? Por quê? Porque o nosso Estado ele não está fazendo uma reavaliação dos direitos e das despesas essenciais à população. Nós estamos vendo aí, de repente, em determinadas notas, o servidor público custa tanto para o Estado, o Poder Judiciário custa tanto para o Estado, o Poder Legislativo. Será que estas reformas administrativas são suficientes para a gente dizer que o quanto que está sendo tirado do povo pode ser reduzido? Será que a nossa discussão não deve ser ampliada para verificar o número de direitos coletivos, né, que representa em pecúnia o Estado está proporcionando para a população? Não estou dizendo aqui que nós devemos passar por uma desconstitucionalização dos direitos, mas de repente reavaliarmos a quantidade de direitos que o Estado pode garantir. Nós só temos um caminho: ou arrecadamos mais, né, além daquilo que está sendo exigido do povo, ou nós reduzimos o quanto entregamos ao povo. Né? Nós sabemos que a nossa carga tributária gira em torno de 35%. Isso é alto, isso é baixo? Comparado com alguns estados no mundo, né, com alguns países no mundo, nós percebemos que alguns países, o quanto que se tira, ele chega próximo a 50%. Até nós brincamos lá atrás, né, no sistema feudal,
que essa tributação chegava para mais de 70%. Né? É claro que a gente está falando de coisa bem desproporcional, e nós estamos falando de países em que a devolução para o coletivo ele é muito diferente do que acontece no Estado brasileiro. 35%, na verdade, ele é um percentual razoável, né? Chega um pouquinho mais do que um terço do que nós produzimos, que são entregues aos governantes, né? Nós entregamos ao governante. Agora, quando esse Estado não devolve os serviços na mesma proporção, com qualidade e quantidade, nós acabamos tendo a necessidade de comprar esses serviços novamente no mercado privado. E aí sim nós passamos a fazer um juízo de valor que o quanto nós contribuímos passa a ser demasiado. Né? Então nós vivemos essa dinâmica, esse suplício no Brasil. Né? O quanto que nós entregamos, né, versus a qualidade e quantidade do serviço que recebemos. Né? Então nós temos que ter essa ideia de que tributo tem uma contrapartida, uma despesa essencial, educação, segurança pública, moradia, obras, saneamentos e por aí vai. Uma infinidade de direitos, né, que a sociedade partilha. Mas, se for suprimido, simplesmente suprimido, nós teremos um problema. Né? Tanto que, voltando novamente à reforma tributária, nós estamos discutindo reduzir a quantidade de burocracia que o cidadão brasileiro tem para pagar tributo. Né? Lembrando novamente que a missão do Estado é propiciar o bem comum, né? É de ajudar o homem a conseguir o seu fim, né? Não o seu fim no sentido de morte, né? Mas os seus objetivos. Né? Cada um de nós busca uma felicidade hipotética que somente nós podemos dizer qual é. A felicidade de um não é a mesma felicidade do outro, mas o Estado existe, na verdade, para que cada um de nós seja feliz ao seu modo. Busque a sua felicidade. Não é uma felicidade individual, porque cada um é responsável pelo seu destino, né? Mas a felicidade comum. Então, o Estado deve propiciar oportunidades. Não deve ser ele o responsável pelo destino de cada um de nós, mas propiciar que cada um, dentro dessa nossa dinâmica coletiva e individual, alcance os nossos objetivos particulares. Tá? Então, o tributo está intimamente relacionado. Até tem uma brincadeira, né, que se fala do Oscar Wilde, acho que é Wilde, uma coisa assim. Né? Os solteiros ricos deveriam pagar o dobro de impostos. Né? Não é justo que alguns homens sejam mais felizes do que os outros. Né? Na medida de que o casado vai pagar bem mais do que o necessário, né? E o solteiro só vai poder desfrutar, né? Talvez aí nessa crise vamos tentar tributar os solteiros, né? Dentro dessa dinâmica, meus caros, de tributação, é importante a gente ter em mente que o Estado desenvolve uma atividade financeira dentro desse objetivo de felicidade comum, de bem comum, felicidade coletiva. Tá? O que seria essa atividade financeira do Estado? Não está relacionado a finanças bancárias, Banco Central. Não é esse tipo de atividade financeira que nós estamos falando aqui. Quando nós nos voltamos para a questão do direito tributário, acho que vocês viram isso com o professor Carlos, o direito financeiro, as finanças do Estado, tá? Aqui nós pautamos num tripé. Né? Então, essa atividade financeira é busca, gestão e aplicação. Receita e despesa pública. Tá? Então, eu estou falando aqui no slide 23 do material, tá? Diz que o Estado exercita uma atividade financeira. Tem-se entendido como tal o conjunto de atos, né, praticados na obtenção, na gestão e na aplicação dos recursos financeiros de que necessita para atingir os seus fins. Qual é o fim do Estado? Bem comum. Tá? É claro que aqui a gente não vai entrar em questão de corrupção e entre outras coisas, porque não é a seara, mas é entendermos que o Estado obtém, ou seja, tira do povo, administra isso e aplica. Essa gestão é questão orçamentária, de como fazer, como contratar e como entregar para a população. Obras públicas, saneamento básico, educação, segurança pública e por aí vai. Então, aí vocês vão entender um pouquinho o porquê da necessidade de orçamento. Né? PPA, LDO, né, LOA, que é a programação que o Estado faz, tá? Para poder devolver para a população essa quantidade de recursos que ele captou.
O Estado é obrigado a desenvolver uma atividade meio, né, voltada para a busca dos recursos financeiros, a gerência do patrimônio estatal e a realização do gasto público. Tá certo? Lembre-se, o Estado não é concebido para enriquecer-se à custa da população. Um gestor vai ser eficiente na medida em que ele arrecada e devolve na mesma proporção. Se sobrar dinheiro em caixa de um período para o outro, significa que ele não está cumprindo com os objetivos. Tá? Se estiver sobrando dinheiro em caixa, o governante ele deve parar de arrecadar do povo. Tá? Essa é uma das premissas, porque tributo deve fazer frente às despesas do Estado. Se está sendo suficiente, ele não tem que arrecadar mais. Se está sobrando dinheiro em caixa, ele pode inclusive deixar de tributar, deixar de arrecadar. É claro que tem que ser dentro de uma lógica legal. Ele não pode simplesmente dizer, não quero arrecadar e, portanto, estou me abstendo de exigir do povo a contrapartida pecuniária de que eu tenho direito, né? Eu, poder público, né? Tá bom? E quando nós entramos dentro dessa questão do direito tributário brasileiro, nós vamos comumente, né? É comum encontrarmos uma expressão chamada o pandemônio tributário. Por que nós falamos que o direito tributário brasileiro ele é complexo? Em razão das múltiplas regras que envolvem, tá? O pandemônio tributário é uma expressão empregada para dizer sobre o emaranhado de normas tributárias editadas, né, e da complexidade do sistema tributário. Né? E é um sistema tributário irracional. Poucas são as pessoas que compreendem a lógica do sistema tributário brasileiro. Tá? Nós vivemos um Estado organizado de uma forma federativa e que tem ampla dificuldade. Tá? Dificuldade porque nós temos vários entes políticos arrecadando de forma sobrepostas, muitas vezes de forma redundante tributo. Né? Um tributo compreende a base de cálculo do outro e nós, por fim, acabamos pagando tributo de tributo, o que é meio ilógico, né? Na medida em que nós devemos entregar uma parcela do nosso patrimônio. E se tributo integra a base de cálculo do outro, o que patrimônio que nós estamos transferindo ali? Nenhum. Né? Não é lógico cobrar tributo de tributo. Né? Ok? Para que a gente entenda esse emaranhado de normas do Estado brasileiro, tá? E aqui já direcionando para dentro das nossas futuras falas, né, competência tributária, entre outras coisas, né? A gente precisa entender qual é a organização político-administrativa do Estado brasileiro, né? Já que nós vimos que no Brasil o tributo está calcado numa premissa de solidariedade, né? Que ele está baseado num direito fundamental e que esse tributo representa uma despesa, ele faz face a uma despesa fundamental da coletividade. Todos nós somos chamados a contribuir periodicamente. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou entrar na sequência, tá? Até para que não fique tão longo, na Organização Político-Administrativa do Brasil, slide 25, ok?